A mente não acredita, ela aceita. Essa única distinção separa aqueles que vivem reagindo daqueles que constroem conscientemente. Antes de prosseguir, permita que este conteúdo cumpra sua função completa. Se fizer sentido para você, curta este vídeo. Deixe um comentário com a reflexão que surgir durante a escuta. E se decidir manter esse tipo de treino mental como hábito, inscreva-se no canal. A maioria das pessoas passa a vida tentando acreditar em algo melhor, quando, na verdade, nunca ensinou a própria mente a aceitar uma nova verdade. E a mente só opera a partir daquilo que aceita como real, não a partir do desejo, não a partir da esperança, não a partir de palavras repetidas sem enraizamento, mas a partir do que foi integrado silenciosamente como convicção. Aqui surge a primeira verdade desconfortável. Fé não é emoção elevada. Fé não é entusiasmo. Fé não é otimismo. Fé é um estado mental sustentado. E nenhum estado mental se sustenta em um campo desorganizado. A mente humana não nasce vazia, ela nasce aberta. E tudo o que entra sem filtro cria forma. Desde cedo, a mente aprende observando, tomando conclusões sem perceber, absorvendo limites como se fossem leis naturais. Ela aprende o que é possível, o que é improvável, o que é seguro, o que é arriscado. Esses aprendizados não chegam como frases claras. Eles chegam como impressões emocionais, como sensações recorrentes, como expectativas silenciosas. E pouco a pouco, essas expectativas passam a operar sozinhas. Esse é o ponto onde muitos confundem identidade com personalidade, quando, na verdade, identidade é apenas repetição mental sustentada. Napoleon Hill compreendeu isso profundamente ao afirmar que o pensamento dominante tende a se manifestar na realidade correspondente. Não porque o universo responde a pedidos, mas porque a mente responde àquilo que aceita como padrão. A mente não diferencia o verdadeiro do familiar. Ela diferencia o familiar do estranho. O que se repete se torna familiar. O que é familiar se torna confortável. O que é confortável passa a ser defendido, mesmo que limite, mesmo que enfraqueça, mesmo que mantenha a pessoa pequena. Por isso, tantas pessoas vivem uma contradição silenciosa. Desejam crescimento, mas sustentam mentalmente expectativas de sobrevivência. Desejam prosperidade, mas mantêm pensamentos dominantes de escassez. Desejam mudança, mas preservam a mesma identidade interna. A identidade não está no discurso, ela está na expectativa automática, no que a mente espera que aconteça, no que ela considera provável, no que ela considera possível para si. E expectativa é fé em estado bruto. A maioria vive em modo de sobrevivência mental, antecipando problemas, reagindo ao ambiente, tentando se proteger do futuro. Esse estado ocupa completamente o campo mental. E onde há ocupação constante, não há espaço para a criação consciente. A fé exige espaço interno, silêncio suficiente para que uma nova direção possa ser sustentada. Clareza suficiente para que a mente pare de reagir e comece a obedecer. Hill nunca tratou a fé como algo místico. Ele a tratou como um processo mental treinável, pensamento definido, emoção direcionada, repetição persistente. Nada além disso, nada menos. Quando pensamento e emoção caminham juntos, o subconsciente registra. E o subconsciente não discute, ele executa. Esse é um ponto crítico. O subconsciente não aceita ordens contraditórias. Se a mente consciente afirma algo, mas o subconsciente foi treinado na dúvida, a dúvida vence. Não por maldade, mas por força de repetição. A maioria não falha por falta de fé. Falha por excesso de programação inconsciente. Tentam avançar com a mesma mente antiga. Tentam criar com a mesma identidade condicionada.
tentam sustentar algo novo em um campo mental ocupado por ruído. Isso gera desgaste, gera frustração, gera desistência silenciosa. A fé não falha, ela apenas não encontra sustentação. Pensamento gera emoção, emoção reforça pensamento, repetição cria hábito, hábito forma identidade. Esse ciclo opera continuamente, quer você perceba ou não. E enquanto ele não for observado, continuará produzindo os mesmos resultados, com justificativas diferentes. A mente condicionada prefere explicações externas. Ela culpa o tempo, o contexto, as pessoas, as circunstâncias. Mas a fé verdadeira começa quando a responsabilidade retorna ao lugar correto, não como culpa, mas como consciência. Consciência de que ninguém pode organizar sua mente por você e de que ninguém pode sustentar sua fé em seu lugar. A fé não é algo que se pede, é algo que se constrói. E toda construção começa pelo campo. Um campo mental cheio não sustenta sementes novas. Um campo mental desorganizado distorce qualquer intenção. Cada pensamento não observado ocupa espaço. Cada emoção repetida cria raiz. Cada crença herdada se fortalece no silêncio. Enquanto isso não for visto, qualquer prática será superficial. A fé não ignora o medo. Ela o atravessa com consciência. Ela não elimina o desconforto. Ela permanece apesar dele. E aqui está outra verdade incômoda. A fé real raramente é confortável no início, porque ela confronta hábitos antigos, desafia narrativas internas, rompe acordos silenciosos feitos com a limitação. A mente não resiste ao novo porque é ruim. Ela resiste porque não é familiar. E tudo o que não é familiar gera alerta interno. Esse alerta não é um sinal de erro, é um sinal de transição. Quando a mente começa a ser observada, algo se desloca, não como euforia, mas como lucidez. Uma percepção silenciosa de que existe mais escolha do que se imaginava, mais controle do que se acreditava, mais responsabilidade do que se admitia. Nada externo muda ainda, mas algo interno se reorganiza. E isso é perigoso para a identidade antiga. Porque a partir desse ponto, não é mais possível dizer que não sabia. A fé começa exatamente aqui, não como promessa, mas como decisão silenciosa, decisão de observar, decisão de não aceitar automaticamente, decisão de limpar o campo. Mas ainda não está completo. O campo foi percebido, não foi reprogramado. Algo foi despertado, não foi consolidado, e a mente sente isso. Algo foi iniciado, mas ainda não terminou. A mente percebe quando algo foi iniciado e também percebe quando ainda não foi concluído. Esse estado de suspensão não é falha, é preparação. A fé não se instala de forma abrupta, ela se constrói por permanência. Agora, o campo mental já foi observado, o ruído foi reconhecido, as repetições inconscientes foram trazidas à luz. O próximo movimento não é emocional, é estrutural. Napoleon Hill foi preciso ao afirmar que toda mudança real começa com uma decisão definida, seguida por persistência consciente, independente de resultados imediatos. Decisão não é empolgação. Decisão é alinhamento interno. Quando uma decisão real é tomada, a mente começa a se reorganizar ao redor dela. Pensamentos antigos não desaparecem de imediato, mas perdem autoridade. Emoções habituais ainda surgem, mas deixam de comandar. A fé começa exatamente nesse ponto, quando a mente passa a obedecer à decisão e não ao impulso automático. Vivenciar a fé no dia a dia não é repetir frases, é sustentar um estado mental coerente, mesmo quando o ambiente tenta impor outro. A mente disciplinada não luta contra pensamentos indesejados. Ela não discute, ela redireciona. Foco é escolha repetida.
Hill deixou claro que o subconsciente aprende por repetição emocionalmente carregada, mas essa carga não precisa ser entusiasmo. Ela pode ser convicção calma. Convicção não faz barulho, ela permanece. É aqui que a maioria falha, confunde fé com excitação, confunde crença com euforia, e quando a emoção passa, acreditam que a fé se perdeu. Mas a fé real não oscila com o humor. Ela se sustenta pela identidade. Identidade é aquilo que você continua sendo quando ninguém está observando, quando não há estímulo externo, quando não há validação, quando não há resultado imediato. A programação mental começa nesse silêncio. A partir daqui, o trabalho é interno, constante, sem espetáculo. Pensamento dominante não é o que você deseja ter, é o que você permite permanecer. Por isso, a vigilância é essencial. Não vigilância tensa, vigilância lúcida. Observar o diálogo interno, reconhecer padrões antigos, interromper repetições inúteis, não com agressividade, mas com decisão. A mente precisa aprender um novo comando, e comandos só se instalam por repetição consciente. É nesse ponto que a afirmação guiada cumpre sua função real, não como motivação, mas como recondicionamento. Ela não tenta convencer a mente, ela treina a mente. Agora, permita que as palavras não sejam apenas ouvidas, mas aceitas como instrução interna, sem pressa, sem esforço, sem emoção exagerada. Eu reconheço que a minha mente é o campo onde tudo acontece primeiro. Nada se manifesta fora antes de ser aceito dentro. Eu assumo responsabilidade total pelo que sustento mentalmente, sem culpa, sem justificativas. Eu escolho conscientemente o pensamento que permanece, e aquilo que não serve, eu deixo passar. Minha mente aprende a obedecer à decisão, não ao medo, não à reação automática. Eu sustento clareza, mesmo quando o ambiente oferece ruído. Eu sustento direção, mesmo quando não há provas imediatas. Minha fé não depende de resultados rápidos, ela depende da minha constância interna. Eu permaneço fiel ao estado mental que escolhi construir, dia após dia, pensamento após pensamento. Eu não negocio com a dúvida, eu observo e redireciono. Minha identidade se fortalece na repetição consciente. O que antes exigia esforço, agora se torna natural. Eu ajo a partir de quem decidi ser, não a partir do que temo perder. Minha mente é estável, meu foco é definido, minha fé é firme, eu permaneço. Essas palavras não exigem emoção, exigem continuidade. Quanto mais são repetidas com calma, mais o subconsciente aceita. E o que o subconsciente aceita, ele executa. A partir desse ponto, a mudança começa a se refletir no comportamento. Decisões se tornam mais claras. Distrações perdem força. Ações passam a ser coerentes. Não porque o mundo mudou, mas porque o filtro mental mudou. A fé, então, deixa de ser algo que se tenta sentir e passa a ser algo que se vive. Vivida na disciplina, vivida na escolha, vivida na persistência silenciosa. Hill nunca prometeu facilidade, ele prometeu coerência. E coerência sempre gera resultado. Talvez não imediato, talvez não visível no início, mas inevitável. Porque a mente organizada não sustenta contradição por muito tempo. Quando pensamento, emoção e identidade se alinham, o caminho se estreita. E quando o caminho se estreita, a energia deixa de se dispersar. Esse é o verdadeiro poder da fé. Não criar fantasias, mas eliminar conflitos internos. No final, não há êxtase, há convicção. Não há euforia, há firmeza. Não há promessa externa. Há alinhamento interno. E alinhamento interno sempre precede transformação externa. Agora, não há mais tensão, há clareza. Não há urgência, há direção, não há expectativa vazia, há decisão sustentada, e é exatamente nesse estado que o conteúdo se encerra, sem pressa, sem ruído, sem dispersão,
Se este conteúdo contribuiu para manter esse estado de clareza, que cada pessoa curta o vídeo de forma consciente, que deixe um comentário com a reflexão que permaneceu após a escuta. E que se inscreva no canal para sustentar esse treino mental como hábito contínuo. O destino é uma decisão mental.